piruvato, então, entra na mitocôndria através dos MCTs, é transformado em acetil coenzima A. Nós temos 3 vias para isso acontecer: aminoácidos, piruvato ou ácidos graxos. E aí vai formar, através do ciclo de Krebs, corpos cetônicos, ésteres de ácido graxo. A gente vai, então vai se ater ao que nós já vimos, o piruvato, e a conversão acetilcoenzima A e o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, nesse transporte do piruvato para MCT, transportadores de monocarboxilato, você tem a conversão aqui de um NADH, que a gente vai precisar contabilizar isso mais à frente, para a conversão da acetilcoenzima A. Na entrada do piruvato na mitocôndria, a gente já tem uma liberação desse NAD, que eu tinha computado anteriormente, e tenho a formação do acetilcoenzima A com oxalacetato formando citrato, depois uma série de reações em cascata, que a gente não precisa ficar debatendo isso aqui, até succinato, fumarato, malato, voltando ao oxalato acetato. E o que é mais importante é a formação que ele está me dando. Ele está me dando um NAD antes do ciclo de Krebs, né, na entrada na mitocôndria. Então eu tenho a formação de um NAD desses compostos. Então eu tenho segundo NAD, terceiro NAD, quarto NAD. Então são 3 NADs dentro do ciclo de Krebs e um NAD fora. Ainda tem o FAD, que nós vamos falar à frente. E temos o GTP, que é um análogo do ATP, é um substrato do ATP. Tudo isso, NAD, FAD e o GTP, que a gente vai precisar contabilizar isso no ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Nesse processo de conversão do NAD, na produção de energia, eu tenho essa NADH+, mais o íon hidrogênio, ele vai ser transportado para fora dessa segunda membrana da mitocôndria, através da NADH desidrogenase. Nisso eu vou liberar um elétron, esse elétron vai passar por toda essa cadeia oxidativa dessa membrana da mitocôndria, através da coenzima Q, citocromo BC1, do citocromo C e do citocromo oxidase. Esse elétron ele vai reagir com o hidrogênio e com o oxigênio e vai formar água. Essa água formada, então, vai formar um potencial eletroquímico através da ATP sintase, e vou ressintetizar o ATP através da adenosina de fosfato com fosfato inorgânico, formando o ATP. Para cada NAD, eu tenho a formação de 3 ATPs. O FAD é muito parecido com o NAD, mas o processo vai acontecer da oxidação do FAD vai ser na coenzima Q, que vai exportar esse hidrogênio para fora dessa segunda membrana da mitocôndria. Esse elétron, então, ele vai passar por todo esse processo que eu já descrevi anteriormente, sendo oxidado, vai encontrar o hidrogênio e o oxigênio, vai formar água, vai ter o potencial eletroquímico, a ação da ATP sintase. Para cada FAD, eu vou ter 2 ATPs, a formação de 2 ATPs. E o cálculo disso, como é que funciona? Qual é o total de energia gerado? O rendimento energético. Então, se nós pensarmos no rendimento energético, pensarmos que a glicose entrou na fibra muscular, então nós já temos 2 ATPs. Lembra do sistema glicolítico? Então eu já tenho contabilizado 2 ATPs. O substrato GTP, que é aquele substrato do ATP,
eu tenho 1 ATP, mas como são 2 ciclos de Krebs, eu vou ter um total de 2 ATPs. O NAD são 3 do ciclo de Krebs, mais 1 na entrada no mitocôndrio, então 4. Como eu tenho duas pernas, 2 piruvatos, então eu tenho 2 ciclos de Krebs, então eu tenho 4 vezes 2. Lembra que o NAD, a cada NAD eu tenho 3 ATPs. Então 4 vezes 2 vezes 3, um total de 24 ATPs. O FAD, eu tenho um FAD no ciclo de Krebs, tenho 2 ciclos de Krebs, então 1 vezes 2, e cada FAD me dá 2 ATPs. 1 vezes 2 vezes 2, um total de 4 ATPs. Só isso? Não. Ainda tem o chamado de lançadeira de elétrons. O que é isso? Lembra da glicólise, naquela parte onde eu tenho a formação de 2 NADs? Então, lá antes do ciclo de Krebs, lá na formação de glicose para piruvato, eu tenho a formação de 2 NADs. Esses 2 NADs, como cada NAD me dá 3 ATPs, 2 vezes 3, 6 ATPs. Então eu tenho um total de 38 ATPs por mol de glicose. Então cada glicose vai me render um total de 38 ATPs. É um sistema energético de maior rendimento, em compensação, tem a sua complexidade e eu demando um tempo maior para poder gerar esse total de energia. Então, se eu preciso da energia rapidamente, eu não vou ter essa energia disponibilizada. Então, eu demando de um tempo para que esse processo ocorra. E quais são os pontos chaves aí? A capacidade mitocondrial de captação do piruvato é a limitação desse sistema. Lembrando que quanto mais treinado eu for, maior vai ser a quantidade de mitocôndrias, maior vai ser a densidade de mitocôndrias e maior vai ser a quantidade de MCTs. A principal causa de fadiga é a depressão das reservas de glicogênio muscular. E o total de ATPs produzidos, nós temos um total de 38 ATPs produzidos ao final da reação.